Los Angeles é uma cidade intrigada pelo caso da Dália Negra há mais de 50 anos. O medonho assassinato sem solução de Elizabeth Short já inspirou filmes em Hollywood e romances de segunda classe. Steve Holdell, detetive aposentado da polícia de Los Angeles, está convencido de que encontrou o homem responsável pelo assassinato da Dália Negra, seu próprio pai, o Dr. George Holdell. Steve vê vários indícios da ligação de seu pai com o crime. Em 1947, Elizabeth Short, a Dália Negra, foi encontrada nua com a boca cortada de orelha a orelha. Seu cadáver foi colocado a 15 centímetros da calçada, numa exibição doentia. Seu corpo estava cortado exatamente ao meio, na cintura. Surpreendentemente, nenhum dos órgãos internos foi afetado pelo esquartejamento. A chave do mistério é que Elizabeth Short sofreu uma hemicorporectomia. Essa operação só é possível atravessando-se a segunda e terceira vértebras lombares. Analisando os registros de seu pai na faculdade de medicina, Steve descobriu que George tinha no currículo mais de 7.600 horas de cirurgia. Obviamente, ele era um cirurgião altamente qualificado e tinha habilidade para seccionar um corpo. Steve vê também a personalidade do pai nos postais anônimos que atiçavam os jornais de Los Angeles. O que temos aqui? Manchetes. O que ele enviava eram manchetes. Isso não é coisa de um marginal qualquer, mas sim de alguém que conhece jornalismo. Para Steve, a experiência de George na juventude como repórter policial é uma pista bem definida. Foi um jornalista. O assassino era um jornalista. Mas a paixão de George pela arte surrealista foi o que convenceu definitivamente Steve de que seu pai foi o autor do crime. A chave para entender o assassinato da Dália Negra é o surrealismo. Ele sempre viu a si mesmo como um surrealista e acreditava que não havia diferença entre o estado de sono e o de vigília. Enquanto que para outros isso era um conceito intelectual, ele realmente acreditava nisso do fundo do coração. E isso coloca a pessoa numa posição muito perigosa, porque a partir daí ela é capaz de praticamente qualquer coisa. Não há regras, não existe moral e não existe Deus. O fotógrafo e pintor surrealista Man Ray e George tornaram-se amigos. Ambos partilhavam o gosto pelo sexo não convencional e a dominação de mulheres. Man Ray exerceu uma influência enorme em George como artista, tornando-se uma espécie de mentor surrealista. Em última instância, é esse relacionamento o que leva Steve a analisar a posição em que o cadáver de Elizabeth foi encontrado. Analisando as fotos do crime, fiquei incomodado com a posição em que o cadáver foi colocado. O que eu estava vendo? O que o assassino estava tentando dizer? Comecei a estudar as fotografias de Man Ray. Muitas delas exibem decapitações, corpos segmentados, e um de seus trabalhos mais famosos é o Minotauro, que mostra o corpo de uma mulher cortado na altura da cintura e com os braços numa pose que representa os chifres de um touro. Na mitologia grega, o Minotauro era um ser meio homem e meio touro que vivia no labirinto de Creta e devorava jovens donzelas. Teria essa obra surrealista de Man Ray influenciado o crime de George Holdell? O corpo de Elizabeth Short, perfeitamente cortado ao meio, a posição proposital do cadáver, o sorriso grotesco rasgado em sua boca. Seria Dália Negra a obra-prima de George Holdell? Ele realmente executou uma obra de arte surrealista. O corpo de Elizabeth Short era a tela, o bisturi era o pincel, e ele criou uma coisa que sabia que seria imortal. Após 7 anos de investigação, Steve apresentou às autoridades as provas que levantou contra seu próprio pai. Reservadamente, levei todos os indícios a um promotor distrital, Stephen Kay. E ele me disse que, com base no que eu estava lhe mostrando, nas fotos e nas provas, se meu pai estivesse vivo, ele o indiciaria e pediria a pena de morte. Mas, em razão dos fatos inexplicados cercando o caso da Dália Negra, a morte de Elizabeth Short continuará sem solução. Todos os relatórios foram retirados do Departamento de Polícia de Los Angeles e desapareceram. Além de todas as transcrições de depoimentos e informações sobre George Holdell terem sumido, nada restou também das provas materiais. Um exame de DNA não é mais possível. A polícia de Los Angeles não sabe dar explicações e diz apenas que essas coisas acontecem. Steve acredita que as provas do caso da Dália Negra foram destruídas para proteger seu pai.
Graças à sua clínica de tratamento de doenças venéreas, o Dr. George Holdell talvez conhecesse segredos de cunho sexual da elite hollywoodiana, e eles podem tê-lo mantido fora do alcance da lei. Mas Steve descobriu que a promotoria mantém arquivos secretos da investigação original do caso da Dália Negra. E analisando esses arquivos, ele constatou que Elizabeth Short pode não ter sido a única vítima de seu pai. A seguir, o Dr. Stone coloca George Holdell no seu índice da maldade. Mas primeiro, revelações surpreendentes nos levam de volta a Bill Heirens e o assassino do batom.